Salve! Eu sou Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Depois de uma semana em off aqui, eu compenso essa uma semana off com o calibre do convidado que eu trago aqui. É mais um convidado que eu tenho grande respeito e admiração como profissional, como pessoa, como ser humano e como amigo também. Eu trago com vocês nada mais, nada menos que o meu amigo fisioterapeuta, mestre e doutor pela USP, Cássio Siqueira, para falar com vocês sobre biomecânica da corrida e desmistificar muita coisa. Cássio, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, dê suas boas-vindas ao pessoal aí e já começa se apresentando, além do que eu falei, falando um pouco mais de você, meu irmão. Obrigado. Fala, Sandro. Valeu pelo convite aí. Prazer aí estar falando com você sobre esse tema que eu gosto pouco de falar, né? Então, dá pra gente ir conversando aí, cara, o tempo que for. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formado na USP em 99, então já tem mais de 20 anos aí de estrada. E aí acho que só um diferencial assim da minha formação é que eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com esporte, mas ao longo da faculdade eu percebi que eu deveria entender mais de neuro, de controle motor para trabalhar com atleta. Normalmente quem vai para essa área do esporte na fisioterapia é o cara que gosta de biomecânica, gosta de cinesiologia, gosta de ortopedia, fisiologia do esporte, do exercício, mas não é a pessoa que gosta muito de neuro, de paciente com derrame, com Parkinson, com esclerose múltipla. E eu entendi que eu precisaria me aprofundar nessa área para trabalhar melhor com o atleta. Então, eu tenho uma especialização em fisioterapia em neurologia, que eu fiz no ano 2000, ao mesmo tempo que eu me especializei em esporte também. Então, eu defino a minha área de atuação como essa intersecção aí entre o esporte, a neurologia, a biomecânica, o controle motor, porque entendendo como é que o sistema nervoso controla nossos movimentos, que a gente consegue abordar melhor os problemas do movimento. Então, as lesões do esporte, ou prevenção de lesões no esporte, ou como executar melhores movimentos buscando melhor performance. Então, eu fui atrás disso aí através do estudo da neurologia. E depois fiz mestrado, doutorado, e sou um dos fundadores da Care Club, que é uma das clínicas, uma das maiores clínicas aí de medicina esportiva do Brasil. Hoje já não sou mais sócio da clínica, mas continuo atuando lá. E a gente atende aí muitos e muitos corredores e triatletas e atletas no geral. Muito legal, Cássio. Então, assim, a nossa empatia, além de pessoal também, né? Tem muito desses âmbitos aí acadêmicos também, né? Uma vez que eu sou físico profissional de educação física também, fiz um mestrado, doutorado aqui na Unicamp, então essa área acadêmica de pesquisa, de estudo também nos atrai, mas muito mais que isso, a gente está diretamente ligado à prática desportiva, né? Então, você já bem falou, você atende muita gente na prática, corredor que usufrui, por exemplo, da avaliação biomecânica para performar melhor ou para evitar lesões, né? Que eu acho que é um dos principais aspectos que a gente pode atuar. É isso, então você atua no Care Club direto com atletas recreacionais e atletas profissionais também. Como que funciona, Cássio? Cara, legal isso que você falou aí, porque realmente a gente tem essa afinidade de ter um pé na área acadêmica, na pesquisa, na ciência, mas tá dentro da prática. Porque eu acho que na nossa área a pesquisa ela tem que ser aplicável. Então, óbvio que a gente se pauta em muita pesquisa de base, mas eu vejo, às vezes, alguma pesquisa que está tão desvinculada da prática que, no fim, ela serve pouco. E aí, então, quando a gente tem um paciente na mão, ou no
caso do educador físico, o treinador tem um atleta na mão, ele tem que entender a ciência como background, como algo que vai orientar ele, mas não existe uma ciência para o treino do Sandro. Existe uma ciência que dá uma informação geral sobre treinamento, sobre formas de treinar que são melhores, formas de treinar que são piores, mas tudo é na média. Para o Sandro, eu tenho que ter uma leitura muito especial de quem é o Sandro e às vezes aquilo que está no paper, no artigo mais novo que saiu, não se aplica ao Sandro e o Sandro não vai ser beneficiado de um treino desse. Então, eu digo que a clínica ou o treinamento é a arte de usar a ciência a seu favor. Você não consegue uma ciência que seja específica para o indivíduo. Para o indivíduo, você precisa juntar um monte de ciência, pesar aquilo que serve, aquilo que não serve, e aí você consegue um treino, um tratamento de melhor qualidade. Então, perdão, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, e assim, demorou para a gente conseguir linkar, aceitar o convite, e o que eu já sabia da empatia, se acabasse o podcast aqui, cara, já me valeria a pena, cara, porque talvez tudo isso que você falou, eu resumo com a frase do Stélio Dantas, né, que ele fala que teoria sem prática é demagogia, e prática sem teoria é loteria. Ou seja, nesse mundo tão polarizado que a gente vive, né, a gente não pode ficar escravo da teoria, mas não usá-la passa a ser negligência também. Então, eu acho que é isso, né, irmão? E completa aí, desculpa aí te cortar. Não, só ia falar então da minha área de atuação. Eu atuo na área acadêmica, fazendo com formação de novos fisioterapeutas, né? Trabalho na USP, e gosto muito mais de ensinar do que de pesquisar, na verdade. Então, eu dou supervisão de estágio em fisioterapia do esporte para a graduação de fisioterapia lá da USP, e lá a gente tem um ambulatório de esporte que atende atletas em geral, desde para-atletas até, né, desde... A gente chama de atleta, na verdade, tá dentro do nosso perfil lá, qualquer queixa relacionada à atividade física. Então, pode ser um iniciante, não só um atleta competitivo ou de nível profissional. E na Care Club é mais ou menos esse o nosso público também, assim, o grosso mesmo é o atleta amador. Nosso grande público é o maratonista, o corredor de fundo, mas qualquer atleta, qualquer pessoa que tem algum problema relacionado à prática de atividade física ou que queira prevenir esse problema, é público nosso. Perfeito, Cassião. Então, agora a gente já mergulha aqui no nosso tema e pela cereja do bolo que você colocou aí, né? O nosso público específico, tanto de ouvintes aqui, né? Nós temos vários professores, profissionais, coaches, mas nós temos muitos praticantes das modalidades de endurance, né? Então, é o nada, pedala e corre. Aqui eu me atenho, vamos nos ater à biomecânica da corrida, mas qualquer nuance com qualquer outra modalidade de endurance, fique à vontade para contribuir. Cássio, acho que surgiu essa ideia nossa de conversarmos aqui também, cara, até porque nós mesmos tiramos onda, né, com o codinome que algumas pessoas nos dão a gente, que a gente prefere relevar e dar risada, de terroristas biomecânicos, né? Então depois a gente vai entender que, para mim, isso é a pessoa que tem preguiça de estudar e de usar alguma ferramenta que pode ajudar e se auto-intitula Raiz, né? E para falar que é terrorista biomecânico, em vez de usar um baita recurso, né, embasar a sua prática em alguma coisa teórica que tenha a ver e tenha muito vínculo com a vivência prática que nós também temos, mas a gente pode começar a desmistificar isso e falar, Cassião, aí no laboratório, o pessoal que te procura, fala um pouco como eles chegam aí para procurar, o porquê que eles chegam para procurar a avaliação biomecânica da corrida, para ver se é o mesmo motivo que chegam por aqui, e o que é avaliação biomecânica para quem está nos ouvindo e não tem essa proximidade com o assunto. Cara, enquanto você foi falando, eu fui pensando em várias formas de conduzir essa resposta. Mas isso mudou um pouco ao longo do tempo, sabe? Para começar, eu acho que vale a gente entender a lesão do praticante de endurance.
As lesões a gente consegue dividir mais ou menos em 2 grandes grupos. É o macrotrauma, que é um evento de alta energia que basta um evento para te machucar, que é torcer o tornozelo. Pisou num buraco, torceu o tornozelo, essa é uma lesão, bastou um entorse, uma virada no pé, que você já vai ter uma lesão de ligamento. Esse é o macrotrauma. E tem o microtrauma de repetição, também chamada de lesão por overuse ou lesão de sobrecarga. Esse já é um mecanismo de água mole e pedra dura, né? Então, é um mecanismo de menor intensidade, mas é que o fator repetição, ele vai ser importante para gerar essa lesão no futuro. Então, o corredor, o atleta de endurance, ele tem mais esse segundo tipo de água mole em pedra dura, o microtrauma. E aí, a gente, lá no HC, né, no Hospital das Clínicas da USP, a gente, quando eu montei meu ambulatório de esporte, recebia muito corredor. E era sempre dores bem, às vezes de longo prazo, sabe? O cara, há quanto tempo você tem essa dor? Há um ano. Ou toda vez que eu corro uma maratona, chega um mês antes da maratona que eu começo a botar volume de corrida, me pega o joelho. Então, o corredor tem um pouco esse perfil, né? Que o índice de lesão na corrida, ele é alto. É comum o corredor se machucar, mas não é a lesão de macrotrauma. É raro o atleta ter esse tipo de lesão. Ele vai ter a lesão mais de microtrauma de repetição. Então é comum, eu brinco que a história natural do corredor é essa. Ele começa a correr, no começo ele tem dificuldade de correr 1 quilômetro contínuo, daqui a pouco ele já está conseguindo correr continuamente, daqui a pouco ele vê que ele consegue fazer 5 quilômetros sem parar, e aí ele começa a se desafiar, querer provas maiores, 10 quilômetros, daqui a pouco meia maratona entra no radar, ele começa tanto a querer maiores distâncias, quanto correr mais rápido nessa mesma distância. E nessa primeira fase, ele vai cada vez melhorando. Então, no começo é muito difícil correr, e daqui a pouco ele está ficando cada vez melhor. E aí, só que nesse processo todo vem vindo a repetição de um mesmo padrão de movimento. E se tem ali alguma sobrecarga mecânica em alguma parte do corpo, aquilo está sendo repetido, 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 até o momento em que estava tudo indo bem na corrida dele, aí ele começa a sentir uma dorzinha. E que no começo não é nem dor. Os primeiros relatos são, cara, eu comecei a sentir que eu tenho joelho. Antes eu corria e nem percebia que o meu joelho estava lá, agora eu estou sentindo que o meu joelho está lá. Então essa dor, o mecanismo dela é tão de longo prazo, é tão água mole em pedra dura, que no começo não é nem dor, é só um desconforto. Só que aí o treino continua, aí no outro dia nem dói tanto, mas depois o joelho volta a dar sinais de vida, aí de repente todo treino longo dá uma incomodada, e corredor que é corredor não vai parar nessas horas, né? Não vai procurar ajuda, e aí chega uma hora que essa dor vira dor de verdade. E aí o corredor procura ajuda quando ele realmente perde um treino ou uma prova. Quando ele tem que desistir de uma prova com uma dor, aí é o fim do mundo. Aí ele vai realmente atrás de ajuda. E aí, olhando para esse histórico, a gente entende que o mecanismo de lesão está presente dentro da corrida dele. Cada vez que ele repete um movimento de corrida, ele está repetindo o mecanismo de lesão. Então, se essa pessoa, quando pedir ajuda, ela procurar alguém que não é da área do esporte, a primeira coisa que vai ser falada para ela é para de correr. Então, para um tempinho, para 2 semanas, para um mês. E isso pode chegar a níveis que para de correr para sempre. A corrida não é para você, você está acima do peso, você tem que fazer hidroginástica. Então, as pessoas às vezes escutam coisas duras, né? Tipo, medidas arbitrárias, né? Você só pode correr até 10 quilômetros, como se essa fosse uma medida que tivesse algum fundamento, né? Até 10 quilômetros é seguro correr, acima de 10 não é. E aí quando normalmente essa pessoa fica deprimida quando ela escuta isso, né? E é uma conduta que a gente não recomenda, porque para tratar uma lesão, você tira todo o benefício que o esporte traz para a pessoa. Então, né, isso a gente estava falando de ciência mais cedo.
e a ciência não recomenda se afastar da atividade física para tratar uma lesão. Essa atividade pode ser adaptada, pode ser que tenha que diminuir a intensidade, tenha que diminuir o tempo de aplicação, ou tenha que trocar de atividade, por enquanto fica sem correr, mas pode pedalar, pode fazer alguma outra atividade, mas ficar parado e sedentário por causa de uma lesão não é o recomendado. E aí o que acontece quando a pessoa tem uma dor e a conduta terapêutica é parar de correr? Aquele mecanismo que vinha assim, sendo repetido com o tempo, ele para de ser repetido quando a pessoa está parada. Então, aquela água mole em pedra dura, a água deixa de bater na pedra. Aí, com a ajuda de fisioterapia, de algum remédio, ou alguma coisa, essa dor vai passando. Daqui a pouco, essa pessoa está liberada para voltar para a corrida. E o que aconteceu com o mecanismo? Absolutamente nada. Aquela mesma forma de correr em que existia um mecanismo de lesão de água mole em pedra dura, aquilo volta a ser aplicado. Então, daqui a pouco, é bem provável que essa dor volte a aparecer. Ou é possível um segundo mecanismo. Eu estou com dor no joelho no joelho direito. Aí, para poupar a dor no joelho direito, eu começo a mudar um pouco o jeito de correr e jogo um pouquinho mais de peso para a esquerda. Daqui a pouco, a dor no joelho melhora, mas o quadril esquerdo começa a doer. Então, são histórias comuns essas, de sempre pegar o joelho direito quando põe volume, ou antes doía o joelho direito, agora está doendo o quadril esquerdo, e daqui a pouco dói o quadril direito também. Então, esse é um perfil meio comum do corredor. Quando a gente montou a Care Club lá em 2010, a proposta era isso, trabalhar corrigindo o movimento desses atletas. E naquele tempo a gente gastava muita saliva explicando para o atleta por que a gente tinha que olhar a mecânica da corrida dele, por que isso era importante, e como era possível mudar. Depois de um tempo, o boca a boca começou a correr de um jeito, de uma certa forma, a gente começou a ter espaço em mídia, escrever na revista Runners, aparecer num programa de rádio, isso começou a virar um pouco o mainstream, assim. Já começou a se falar em mecânica de corrida mais naturalmente. Então, eu estava falando de 2010, que a gente montou a Care Club, até 2015 começou a ficar fácil. O próprio corredor já procurava a gente querendo melhora de mecânica de corrida. E agora, de uns 2 anos para cá, a onda virou, assim, o pêndulo bateu para o outro lado. Agora já começaram a falar que cada um corre de um jeito, é natural cada um correr de um jeito, então tudo bem correr do jeito que você corre. E então agora a gente voltou a ter que gastar saliva, tendo que explicar um pouquinho mais por que a mecânica de corrida é importante. Então, eu falei muito aqui, fui muito longe, mas só para fechar, por que a mecânica de corrida é importante? Se você tem melhores movimentos, você distribui melhor as forças sobre o seu corpo, então você tem menos sobrecarga, menos risco de lesão, e você tem um movimento mais eficiente e mais econômico. Então, isso vai reverter em performance. Ou você vai gastar menos energia e conseguir render por mais tempo, ou você consegue até colocar mais velocidade, porque seu movimento vai ser mais direcionado para gerar propulsão no sentido que você quer ir. Então, você, com o melhor padrão de movimento, você está mais seguro e você está mais eficiente. Muito bom, Cássio, perfeito. E muita sinergia e empatia também, admiração pelo seu trabalho. A gente pensa muito parecido, eu penso exatamente igual, né? E assim, acho que as pessoas se confundem muito quando a gente, para buscar esses padrões eficazes em relação à economia de movimento, principalmente que você fala, nós nos baseamos em alguns parâmetros tangíveis, né? Algumas variáveis, algumas métricas que fazem alusão a gente entender esse padrão. E muita gente, talvez, aí, vem esse codinome nosso aí, né? Confunde com esse momento como se nós quiséssemos atribuir padrões, entre aspas, de normalidade ou padrões engessados para que todos corram com a mesma
cadência ou outras variáveis que a gente vai discorrer no decorrer do podcast, mas não é isso, né? É como você disse, prestar atenção aos padrões, mas sem deixar, sem atribuir algo como normalidade, ou como padrão ouro, ou padrão de eficiência. É isso, Cássio? Eu às vezes sou um pouco mais radical, Sandro, porque eu acho que eu tenho um livro, né, que é Em Busca da Corrida Ideal. Então, se o livro tem esse título, é porque eu acredito que existe um padrão ideal. Agora, o padrão ideal realmente é o que você falou, não é um engessamento, não é que todo mundo... existem diferenças individuais? Existem. Mas o que é semelhança entre os indivíduos? Quando a gente olha do ponto de vista do sistema nervoso, que eu falei lá atrás, o sistema nervoso é um cumpridor de tarefa. E o sistema nervoso não está preocupado em executar o movimento com melhor postura, com melhor eficiência. Ele está está preocupado em completar a tarefa. Se eu me disponho a correr daqui e chegar 100 metros na frente, o meu sistema nervoso vai organizar um padrão de movimento que faça isso acontecer. Não necessariamente esse vai ser o melhor padrão de movimento. E todo padrão de movimento que o sistema nervoso está organizando, ele tem dois subcomponentes. Uma forma de sustentação e uma forma de ação. Na corrida, como é que a gente traduz isso? Então, como é que a gente se sustenta na corrida? A gente se sustenta em pé. A corrida é um ato feito em pé. Só que nunca com dois pés no chão. Então, a corrida, a partir da postura em pé, é o ato de se locomover no espaço, utilizando a propulsão alternada dos membros inferiores. Então, você se impulsiona com a perna direita, depois você se impulsiona com a esquerda, e isso é feito de forma cíclica e contínua até você chegar onde você quer. Então, para eu ter uma boa execução de um movimento de corrida, eu tenho que me sustentar bem em pé e eu tenho que ter uma boa propulsão. O que seria me sustentar bem em pé? Manter meu corpo alinhado em relação à vertical, em relação à gravidade. Então, eu colocar o pé no chão e automaticamente fazer uma força de sustentação que me alinhe com a gravidade, isso é uma boa sustentação. Isso vai distribuir bem a carga no meu corpo e isso vai me dar equilíbrio, vai melhorar minha performance. E o que é a boa propulsão? A boa propulsão é aquela que direciona meu corpo à frente, que propulsiona meu corpo à frente e só para frente. Se o meu objetivo é chegar na frente e eu faço uma propulsão que me leva um pouquinho para a direita e depois eu faço uma propulsão que me leva um pouquinho para a esquerda, isso está sendo perda de eficiência. Se eu quero ir para frente, eu faço uma propulsão que me joga para o alto e depois, então eu saio muito do chão, eu gastei uma energia, gastei uma parte do consumo de oxigênio, do carboidrato que eu gastei, serviu para jogar meu peso para cima e não para frente. Então, esse é gasto energético desnecessário. Então, qual que é a boa, né, a tal da corrida ideal? É se sustentar bem numa perna só enquanto você está correndo, com o corpo no eixo vertical, e que essa propulsão seja direcionada à frente. Isso feito de forma cíclica e contínua, perna direita, perna esquerda, vai significar uma corrida em que o corpo está constantemente alinhado, não tem oscilação desse corpo para os lados, rodando ou subindo e descendo, e o seu movimento é constante à frente. Então, vamos desconsiderar os paratletas nesse momento. Então, todo mundo tem duas pernas e tem dois braços e vai correr, ele tem que se sustentar bem numa perna só e tem que se propulsionar bem para frente. Os erros de mecânica de corrida estão relacionados a esses dois parâmetros, se sustenta mal ou se propulsiona mal. E aí, óbvio, se o cara tem uma perna mais comprida, se o cara é mais gordinho, tem diferenças individuais que vão trazer algumas pequenas variações nisso, mas a boa corrida é se sustentar bem, se propulsionar bem ciclicamente. Então, espero que pro ouvinte aí sem vídeo tenha conseguido imaginar bem o que eu estou dizendo. Cassião, ficou fantástico, cara. E assim, o que eu estava querendo dizer, de maneira, às vezes, menos radical do que você, como você diz, mas pensando tão radical quanto você,
é que para a gente resumir isso, como que a gente consegue tangibilizar, por exemplo, ver se você concorda, tudo isso que você explicou. Inclusive, alguns relógios têm algumas métricas que podem dar indícios importantes disso que você falou, né? Então, por exemplo, como que eu sei que na corrida tem que ter um consenso, que a gente quer correr para frente. Para a gente correr para frente, a gente empurra o chão para trás. Se a gente empurrar o chão para baixo, a gente vai para cima. E como que eu consigo tangibilizar o quão para trás eu estou empurrando o chão? Por exemplo, medindo o grau de extensão do quadril. E como que eu posso tangibilizar o quanto ele está indo para cima? Por exemplo, medindo, e o relógio te dá isso, qual foi a oscilação e a proporção vertical. Seria isso que você também usa essas métricas, Cássio, por exemplo? Sim. Então, essas métricas... Eu acho que esse é um tema interessante, assim, porque essas métricas são bem úteis. Hoje a gente tem medidas bem fáceis, né? O cara corre com um relógio e já consegue trazer tudo isso pronto para a gente, né? E então o tempo de contato com o solo, o tempo de voo, o deslocamento vertical são parâmetros interessantes. Mas quando eu uso um parâmetro único para tentar ver se minha corrida está boa, eu tenho grande chance de errar. Então, vamos dar o exemplo a cadência é um desses parâmetros que eu vejo, às vezes, o corredor está lá o tempo inteiro correndo e olhando para a cadência. Hoje eu corri bem, eu fiz 180 de cadência. E cadência é uma medida de ritmo, né? De frequência. Quantas vezes por minuto você toca o pé no chão. E você pode tocar 180 vezes o pé no chão por minuto fazendo um movimento bem errado. Você pode fazer qualquer coisa 180 vezes por minuto, inclusive o certo. Então, a gente tem que buscar fazer 180 vezes uma boa sustentação, uma boa propulsão. E o contrário talvez não seja tão inversamente proporcional assim, né, Cássio? Não sei se você vê isso também. Eu concordo plenamente, mas, por exemplo, quando chega um corredor correndo, por exemplo, numa cadência exageradamente baixa, a 150 passos por minuto, por exemplo, esse cara tem grande chance de não estar executando a melhor mecânica de movimento, não é assim? Exato. Perfeito. Porque a cadência é realmente o número de toques do pé no chão por minuto. Então, quando a gente está falando de 150, a gente está falando dos dois pés somados. Se eu tenho uma cadência baixa, isso automaticamente significa que eu tenho muito tempo de voo. Eu passo muito tempo sem os dois pés no chão. E se eu tenho muito tempo sem os dois pés no chão, vamos começar por aqui. Se eu tirar os dois pés no chão, eu caio. Não tem outra forma. Tirei os dois pés no chão, estou caindo. Se eu ficar muito tempo sem os dois pés no chão, eu vou cair muito. Então, o sistema nervoso, entendendo que você vai ficar muito tempo em voo, ele entende que você vai ter uma queda longa, vai cair bastante. Então, para evitar que você realmente caia, o que ele é obrigado a fazer? Ele é obrigado a te jogar para cima. Então, quem tem baixa cadência tem alto tempo de voo e, obrigatoriamente, esse cara tem que saltar. O deslocamento vertical dele vai ser alto. Então, no meu caso aqui, 78 quilos. Eu pegar 78 quilos e jogar 10 centímetros para cima é um gasto energético, e é um gasto energético importante, e não me reverte em movimento à frente, que é o desejado. E depois, se eu joguei 78 quilos para cima, eu tenho que pegar de volta esses 78 quilos. E aí, então, a recepção de carga no próximo contato vai ter que lidar com esses 78 quilos que está vindo para o solo, eu vou ter que frear isso. E aí eu tenho que jogar para cima de novo 78 quilos. Então, quanto mais eu faço deslocamento vertical, mais energia eu vou gastar, e essa é uma energia jogada fora realmente, porque ela não reverte em movimento na direção que é pretendida. Eu não vou chegar a 10 quilômetros à minha frente se eu ficar me atirando para cima. Então, realmente, o cara chegou com 150 de cadência, ele pode até conseguir uma boa absorção de impacto, de carga nessa hora, mas com certeza ele está desperdiçando energia. Perfeito, Cassião. E aí o que você falou, né? Cruzando as variáveis, não nos atermos a uma só, e se pega esse exemplo que você deu do cara de 150,
quanto a gente vai ver outra métrica, por exemplo, a tendência é que o tempo de contato com o solo dele, até para ele receber esse torque externo da gravidade e devolver em forma de energia elástica, isso demora muito mais tempo, consequentemente, o tempo de contato com o solo é muito maior e há um desgaste energético muito maior, que mesmo que ele não se machuque, vai refletir numa fadiga precoce, não é isso? Exato. Então, é engraçado, às vezes quando a gente fala com um leigo, isso fica bem fácil de entender, né? E aí a relação com o carro. Se você tem um carro desbalanceado, que está um pneu para dentro e um pneu para fora, quer dizer, aliás, os dois pneus voltados para dentro, o que vai acontecer? Vai comer pneu, então vai desgastar a estrutura e vai gastar mais gasolina. Então, para rodar o mesmo quilômetro, você gasta mais gasolina. E o corredor é a mesma coisa. Se você está todo desbalanceado, você vai desgastar um pouco a estrutura, então vai ter uma parte do seu corpo, um tendão, um ligamento, uma articulação que vai estar com uma sobrecarga mecânica ali, e você vai gastar mais energia. A diferença é que a gente não gasta gasolina, a gente gasta oxigênio e carboidrato, mas vai gastar mais. Então, se você alinhar e balancear seu carro, o seu carro vai começar a consumir menos gasolina. A gente é a mesma coisa. Fez uma mecânica melhor de movimento, vai sobrar mais, ou para ir mais rápido, ou para ir mais longe. Perfeito, Cassião, perfeito. Excelente analogia que você fez, vou usá-la, dou os créditos para você, mas excelente. E aí, talvez, para esquentar o podcast aqui e entrar na polêmica, né? É porque muita gente vem com a desculpa de, por exemplo, grandes campeões ou corredores que têm um número chamativo, um tempo chamativo na corrida, e constantemente eles pegam um filme dessa pessoa correndo, ou do braço torto, ou da perna torta, e olha, e você acho que defende a mesma coisa que eu, né? Então eu penso assim, imagina se essa pessoa tivesse um padrão muito mais econômico, por exemplo, que aonde ela poderia chegar, ao invés de usar isso apenas como desculpa, ele já ganha, já é medalhista ou já faz tal tempo assim. Você pensa assim também, é isso, Cássio? Lógico. Isso é legal. Então, você vê uma pessoa... e temos exemplos claros, né? A recordista mundial feminina da maratona é uma africana com aqueles nomes difíceis de falar, eu nunca lembro o nome dela. É a Brigitte, já lembro o Kosgei. sobrenome. Isso, Kosgei, essa aí. Isso. Ela tem uma mecânica muito, muito ruim. E aí ela é usada como exemplo, né? Ó, tá vendo? Ela tem mecânica ruim e é campeã. E, na verdade, ela é campeã e recordista apesar da mecânica ruim. Então, o desempenho ele tem vários fatores, né, que vão resultar em quanto você consegue correr e por quanto tempo. Então, tem a parte antropométrica, tem o seu biotipo, né, o tamanho das suas pernas, com a sua composição corporal, quanto de fibra branca, quanto de fibra vermelha, tem características cardiopulmonares, tem cabeça, né? A cabeça do atleta fundista tem que ser muito resiliente, né? Para dar conta da fadiga por longos períodos. Então, tem muitos fatores associados à performance, mas a mecânica é um deles. E se você tem uma mecânica boa, você tem mais performance. Então, a Kosgei, ela é muito boa, mesmo com a mecânica ruim. Putz, e se melhorar a mecânica dela? Ela vai ser melhor ainda. Ela vai economizar energia, ela vai cansar menos, vai conseguir mais rápido. E tem um outro lado também, a longevidade. Até onde ela vai correndo tão mal, em termos mecânicos. Tinha uma outra recordista mundial feminina, que é um pouquinho mais antiga, que é uma americana, também não vou lembrar o nome dela, mas é uma loirinha. Ela ganhava de todo mundo na maratona, mas teve ciclo de treinamento para maratona que ela fez dentro d'água, que ela teve que fazer em deep running, porque ela tinha fratura de estresse direto. E óbvio que a fratura do estresse tem outros fatores, tem o fator nutricional envolvido, mas ela tinha uma mecânica que favorecia muito o surgimento de fraturas por estresse. Então, um atleta machucado é um atleta que não está treinando adequadamente. Então, isso também é performance.
Se a Kosgei parar de treinar por 2 meses por causa de lesão, ela de repente já não vai mais ser a melhor do mundo. Então, ir atrás de uma boa mecânica também é pensar em longevidade, em segurança, em prevenção. E aí, quando vem com essa pergunta, por que mudar o movimento? Eu rebato com a pergunta por que não mudar? Aliás, mudar não, melhorar. Então, melhorar o movimento sempre é benéfico. E eu acho que aí tem uma pegadinha, porque muita gente que se propõe a mexer em movimento aborda o movimento de uma maneira ruim. E aí, então, muda o movimento, mas não melhora o movimento. Agora, quando a gente tem ferramentas para realmente melhorar o padrão de movimento, por que não? Né? Por que aceitar o mais ou menos se eu posso ir para o bom? Por que aceitar o bom se eu posso ir para o ótimo? Então, até o nome do livro, Em Busca da Corrida Ideal, é um pouco isso, porque chegar na corrida ideal é muito difícil. Para não dizer impossível, né? Aquele ideal de perfeição, isso não existe, mas se a gente tem como meta melhorar a cada vez, se hoje eu for melhor que ontem e amanhã eu for melhor que hoje, que mal tem nisso, né? Perfeito, Cássio. Penso exatamente igual a você, cara. Exatamente igual a você é ótimo, né? Mas, enfim, Cassião, outra coisa que chama atenção para a gente trazer a ciência a nosso favor, assim, os estudos mostram que, por exemplo, esses corredores com histórico de lesão, em comparação com corredores que não se lesionaram, fica característico em vários estudos, né? Com uma análise da taxa de carga vertical, ou taxa de carregamento vertical, ou load rate, né? E nessas métricas que nós falamos, cara, quando você causa mudanças positivas, melhoras nessas métricas que nós citamos, por exemplo, fica evidente uma redução dessa caixa de carga vertical ou nesse impacto, né, que é representado por isso. E se a gente pode diminuir o impacto na corrida, sabendo que o impacto é o que causa a lesão, por que não fazê-lo? É isso? Fala um pouco dessas métricas, se é isso mesmo. Legal. Pois é, quais são as lesões da corrida? Elas são sempre em estruturas sustentadoras de carga. Então, o grosso da lesão do corredor é coluna lombar e a transição da lombar para a bacia, que é a articulação sacroiliaca ali. Então, um pouquinho da bacia, eventualmente um corredor pode ter dor no pubis, que é a parte da frente do osso pélvico ali da bacia. Quadril, então, bursite trocantérica, a tendinopatia de glúteo médio, esse tipo de coisa, que são dores na lateral do quadril. Joelho, e joelho pode pegar a parte da frente, que é a patela, pode pegar a parte de dentro, que é a pata de ganso, e pode pegar a parte de fora, que é a banda iliotibial, a famosa banda iliotibial, Sim. que todo corredor já Síndrome ouviu do falar. corredor, né? E aí, isso mostra pra gente claramente que, dependendo de onde eu jogo carga no meu joelho, é onde vai machucar. Se essa carga no meu joelho vier para fora, eu vou pegar a banda iliotibial. Se essa carga vier mais para frente, eu pego patela. E se vier para dentro, eu pego pata de ganso. E aí vem canela, panturrilha, tendão calcâneo e pé. Então, tudo que machuca na corrida é estrutura sustentadora de carga. Você vai encontrar de vez em quando uma dor no pescoço, de vez em quando uma dor no ombro, que a pessoa tem para correr, mas isso é mais raridade. Assim, o grosso é da lombar até o pé. E então a lesão da corrida vem da forma como a gente sustenta a carga. E aí não é só o alinhamento do corpo que interessa, mas como essa carga foi aplicada em cima desse alinhamento. Então, se você tem alta taxa de subida dessa carga, né, o load rate que você falou, aí eu tenho mais chance de machucar a minha estrutura. Então, isso é entendido popularmente como impacto, né? E até a gente pode avaliar um movimento de corrida pelo som também. Então, a gente vai ver aquela corrida que tem um som seco. Perfeito. Né? Então, isso já está indicando para a gente uma alta taxa de carga em algumas estruturas. Então, aquela corrida mais silenciosa, ela também tende a, não é regra, que toda corrida silenciosa
é boa, mas a corrida boa é silenciosa. Cássio, perfeito. Desculpa, pode completar. Não, pode falar. Não, não, muito bom, Cássio. Então, assim, nossa, muita empatia mesmo. A gente trabalha parecido, mas não é empatia também, né? A gente segue a ciência também, vivencia a prática. O que você falou, quando eu vou fazer avaliação, normalmente, pela facilidade, nós fazemos em esteira aqui no meu laboratório, e o que você falou é muito claro, porque eu brinco que quando você escuta o toque ou o zzz correndo na esteira, porque quando você está fazendo zzz, ele está empurrando a esteira para trás, então ele está fazendo um impulso na esteira da esteira, posicionando ela para como se fosse escorregar mais para trás ainda, diferente da pessoa que você chamou de corre seco, ele corre batendo na esteira, né, pisando para baixo. É isso? Isso, exatamente. Então, quando a gente tem experiência assim, né, Sandro, a gente consegue ter uma avaliação relativamente precisa da corrida sem olhar. Então, só ouvindo o som, a gente ouviu exatamente o que você falou, que é se o cara está batendo no chão ou se está empurrando o chão. Isso já promove sons diferentes. Então, você ouve aquele... às vezes no parque, você está lá correndo e tal, e vê a pessoa passando plá, 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 sentando o pé no chão. E eu costumo dizer que se você bate no chão, né, sempre tem a ação e reação, né? Se você bate no chão, o chão te bate de volta. Quem machuca nessa história? Você não vai conseguir machucar o chão, mas o chão vai conseguir te machucar. Então, não bata no chão, empurre o chão. E aí o chão te empurra de volta. Exatamente, Cássio. Sabe que uma coisa que é legal, que eu fiz até aquela primeira pergunta, por que o pessoal costuma procurar em você? Então, assim, eu acho muito interessante que o pessoal chega aqui com essas... com rede social também, que, ao meu ver, não tem nada de ruim e nada de bom, depende de como a ótica que você vai olhar para isso, né? E o quanto você vai usar disso, pode se ajudar. Mas, no final, eu falo que as pessoas chegam aqui e me procuram muito para fazer a avaliação, falar, olha... eu quero fazer a avaliação biomecânica porque eu preciso mudar a minha aterrissagem, de pisar com o calcanhar. E não é simplesmente assim, mas eu brinco, se esse foi o gatilho de trazer a pessoa até o laboratório, até mim, até a avaliação biomecânica, quanta coisa rica e quanto nós podemos ajudar essa pessoa, mesmo que essa pessoa chegou com essa intenção simplista e que nem é o pé da letra aí, assim, né? Se você concorda, fala sobre um pouco dos tipos de aterrissagem e se você tem muita procura crua, assim, né? Com esse álibi tão somente. Legal. Cara, não tenho tido tanta gente... De vez em quando aparece alguém que vem especialmente para mudar o tipo de pisada. Mas é engraçado que lá atrás, quando a gente começou, a gente ia conversar com os corredores e eles falavam, mas isso aí melhora a performance? E eu ficava meio receoso de entrar na área do educador físico e falar, olha, performance é multifatorial. E eu tentava sair pela tangente nessa hora. Aí começou começou a vir relato de paciente que era, cara, tá fácil correr. Nossa, achei que eu estava correndo a 5 por minuto, por quilômetro, e aí a hora que eu fui ver eu estava 4,30 por quilômetro, né? Então tava mais econômico e ele não percebeu que ele estava correndo mais rápido. Aí chegou uma hora que eu abri mão desse discurso de querer sair pela tangente, eu falei, não, melhora a mecânica assim. Então, a gente começou a ter gente procurando por prevenção. Melhora a performance, né? Você quis dizer. Melhora a performance, isso. Então, aí num determinado momento, começou a vir gente claramente procurando prevenção e melhora de performance. Mas ainda você perguntou dos tipos de pisada, da aterrissagem. Eu costumo dizer que mais importante do que qual parte do pé toca o chão é onde ela toca o chão. Perfeito. Isso, onde toca o chão em relação ao seu corpo. O local certo do pé tocar o chão é embaixo do seu corpo. É isso que te permite sustentar imediatamente. Então, vamos pensar no tal do overstride, que é abrir muito a passada e tocar o pé à frente do seu corpo. Essa é uma postura de freio. Se você quer frear, o que você deve fazer é botar o pé à frente do corpo e jogar o corpo para trás. Isso é postura de freio. Então, se você toca o pé lá na frente, o erro já está aí, em o pé estar à frente do corpo. Agora vamos tentar mentalizar essa cena. Você botou o pé e o pé tocou o chão na frente do seu corpo e a parte que está tocando o pé no chão é o calcanhar. Agora vamos pensar nessa mesma cena
só que a parte que está tocando o pé no chão é a ponta do pé. Bom, então, você já está com o pé à frente da linha do seu corpo e você joga o apoio para a ponta do pé, o seu overstride aumenta. Então, é uma posição de mais freio ainda. Então, o problema não é qual parte do pé toca o chão, mas onde toca. Então, se você pegar esse calcanhar que estava tocando o pé no chão lá na frente e trouxer esse mesmo calcanhar para debaixo de você, isso já passa a ser uma mecânica adequada. Então, não tem problema tocar o calcanhar, o problema é tocar o calcanhar à frente da linha do corpo. E quando eu trouxe aquela história do sistema nervoso, eu até costumo não dar nenhuma recomendação de tipo de pisada para os atletas, porque se vai tocar calcanhar, médio pé ou ponta de pé, isso vai ser uma organização automática do sistema nervoso em decorrência da velocidade e do tipo de piso também, do tipo de calçado. Se você está correndo numa superfície um pouco mais macia, ou se você está de tênis, não dói bater o calcanhar no chão. E o sistema nervoso automaticamente vai buscar calcanhar para baixas velocidades, e conforme você vai aumentando a velocidade, o seu tempo de apoio diminui um pouco, e a propulsão vai sendo mais forte, a ponto de o seu contato ser cada vez mais com a parte da frente do pé. Então, se você der um tiro, der uma corrida muito forte, você vai tocar só a ponta do pé no chão, e isso é natural. Se você estiver mais devagar, você vai tender a tocar mais o calcanhar, e isso é natural. Deixa seu sistema nervoso escolher isso daí para você. Se você estiver bem sustentado e fazendo uma propulsão de empurrar o chão para trás para você ir para frente, naturalmente a pisada vai se ajustar. E eu gosto de dar o exemplo da criança que não tem instrução nenhuma. Se você pegar uma criança de 3, 4 anos que está começando a correr, e a criança corre com espontaneidade, e a corrida da criança sempre tem um objetivo. Então, isso é uma coisa interessante. A nossa corrida, eu disse lá atrás, que é uma locomoção. Eu quero sair daqui de onde eu estou e chegar em algum lugar lá na frente. A criança, o animal, ele corre sempre com um propósito. Então, eu quero pegar o meu amiguinho, eu quero pegar aquela bola. E quando isso acontece, quando eu tenho esse propósito, eu organizo meu movimento em função de chegar naquele ponto específico. O corredor de fundo, ele não tem esse objetivo na frente dele. O velocista tem. O Bolt larga sabendo que a meta dele é chegar a 100 metros na frente, ele está enxergando a linha de chegada e ele quer chegar lá o mais rápido possível. Então, o corpo dele se organiza para chegar naquele lugar. O maratonista não, ele não enxerga 42 quilômetros na frente. Ou quando ele sai para... hoje eu tenho 120 minutos de treino. Olha como muda a perspectiva. Ele não tem que chegar em algum lugar. Ele tem que correr por 120 minutos, independente de para onde ele vá. Então, o fundista, ele tende a organizar menos o movimento dele em função de chegar em algum lugar. E muito das alterações de corrida, do padrão de movimento, tem até a ver com isso. Então, você estava falando da criança. Se você pegar a criança que tem intenção de chegar em algum lugar, o padrão dela já é bem bonitinho. Se ela estiver correndo devagar, ela vai tocar mais calcanhar. Se ela estiver correndo mais forte, ela vai tocar sua ponta de pé. E ela nunca parou para pensar nisso. Simplesmente o movimento acontece porque ela tem um propósito ali. E se ela estiver bem equilibradinha, o movimento tende a sair bem bonito. Então, crianças que desenvolveram um bom equilíbrio, uma boa sustentação postural, ela já corre bonitinho sem instrução nenhuma. Depois a vida trata de estragar isso, porque você pega essa criança e põe 8 horas por dia sentada na escola e assistindo videogame, jogando videogame, assistindo TV, depois bagunça, mas pequenininha essa pessoa já sabe correr bonitinho. Perfeito, Cássio. Agora você me fez lembrar, eu abro alguns cursos, algumas aulas com o filme do meu filho com 2 e 4 anos correndo, né? E aí levanta essa questão de, será que nós somos nascidos para correr ou não nós aprendemos a correr? Na verdade, a gente desaprende, a gente estraga o que a gente já nasceu para ser feito, né? Pois é. E a outra coisa, cara,
é que tem um estudo muito legal, que tem analogia com você falou, você já deve ter visto, como a velocidade do corredor, o aumento da velocidade, muitos corredores acabam intuitivamente, sem pensar, mudando o tipo padrão de movimento ou o tipo de aterrissagem, não porque ele quis, simplesmente porque aumentou a velocidade e teve outra exigência, né, como você disse. E para fechar essa analogia também, nós nunca, dificilmente nós falamos para um corredor, ó, você não vai aterrissar mais com retro, vai aterrissar com médio, mas os indícios que a gente tem dessas métricas e as variantes que nós oferecemos para que ele cumpra, acaba que essa pisada, sem nós pedirmos, normalmente acaba se mudando, é isso, não é? Uhum, sim. E quando você vê uma mudança artificial do padrão de pisada, ela fica muito clara. Sim. A gente recebe para fazer avaliação da corrida de alguém, aí vê aquele cara pisando em antepé, uma corrida com muito saltitamento, você vê a pessoa pulando e absorvendo com ponta de pé. Aquilo é tão artificial que você fala, alguém te pediu para correr assim. Ele, eu estou tentando correr mais na ponta do pé. Então, a pisada, ela tende a acontecer, mas quando o padrão de movimento é mexido artificialmente, é fácil de perceber. Então, se você organiza para a pessoa uma boa sustentação, uma boa propulsão, a pisada naturalmente vai se encaixando e às vezes ela vai remodelando, vai ficando mais neutra, o pé vai rolando mais fácil no chão, mas sem a gente necessariamente ficar dando comando para o pé. Cassião, muito legal, cara. A gente está chegando no prazo máximo aqui do podcast e, assim, nunca passou tão rápido, eu te garanto, né? Pela nossa afinidade, pelo que nós trabalhamos em comum também. Então, nossa, indo para as considerações finais, Cássio, eu acho que, assim, pelo menos eu vejo, tem um estudo de Kumala e colaboradores, que é de 2010, que fala sobre o biofeedback, né, Cássio? Que assim, as mudanças acontecem quase que instantaneamente, muitas delas, né? Então, assim, muitas mudanças que só de você mostrar, conversar, e às vezes o corredor vê ele correndo, entender esse conceito, já é mudada quase que instantaneamente. E outras, obviamente, pelo lastro que os corredores têm correndo de uma certa forma, requerem alguns exercícios ou fortalecimento específico ou alguns exercícios específicos. Me fala sobre isso, se você concorda, se também é assim aí no laboratório. Legal. O sistema nervoso, ele, né, eu falei lá atrás que ele é cumpridor de tarefa, e ele então está muito interessado no feedback sobre o resultado final. Então, quando a gente dá para o paciente ou para o atleta um comando que seja relacionado ao resultado final, isso tende a dar certo. Isso na ciência é entendido como foco externo. Então, e o que não dá certo? O tal do foco interno. Então, se você está vendo alguém correr e você começa a dar comandos para partes do corpo dele, ou para músculos, ou para uma questão segmentar do movimento, isso tende a dar errado. Então, ver alguém correndo e falar, a pessoa está correndo com o braço aberto, você fala, fecha os braços, tende a atrapalhar a corrida dessa pessoa. Se você está vendo alguém correndo e falar, contrai o glúteo, contrai o abdômen, tende a dar errado. Mas se você oferecer para o sistema nervoso uma referência do resultado final, isso tende a dar certo. Que resultado final é esse? A gente quer uma melhor sustentação dessa pessoa enquanto ela corre. Eu traduzo essa sustentação por cresce. Então, se a pessoa está crescendo e você dá para ela uma referência do que é crescer, por exemplo, um alvo visual para ela olhar no horizonte, ela tentar manter a relação da altura da cabeça, ou pensar que a cabeça está raspando no teto e não tem que ficar batendo no teto, mas tem que correr raspando no teto, coisas assim, tendem a oferecer uma organização melhor para o sistema nervoso, que é manter a cabeça sempre na mesma altura. Ou se você mentalizar em cada passo me levar mais perto do meu alvo, então eu estou olhando lá na frente e cada passo tem que me levar para frente e só para frente. Isso organiza a sua propulsão para fazer um movimento para frente, não para os lados. Então dá para a gente usar o feedback de uma maneira a melhorar o padrão de movimento. E quando você dá um comando atravessado, tipo, fecha os braços, pisa de tal forma, contrai o glúteo, levanta o calcanhar, levanta o joelho,
aí a tendência é piorar o padrão de movimento, porque a pessoa tende a fazer duas tarefas, né? O que a gente chama de dupla tarefa. Ela começa a correr e levantar o calcanhar. Ou ela começa a correr e subir joelho. Ou corre e fecha o braço. Então, quando a gente faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, a performance tende a diminuir. E só dura aquela correção enquanto você está prestando atenção, né? Daqui a pouco você parou de prestar atenção e aquela tentativa de correção também já foi embora. Então, eu acho que é por aí, assim, oferecer um feedback é legal, mas qual feedback oferecer é importante. Esse feedback tem que ser mais orientado para o externo e mais para o objetivo da tarefa do que para partes dela. Boa, Cássio. Muito bom. Acho que ficou muito claro também em relação ao biofeedback ou ao feedback que não apenas passar o feedback, mas um feedback preciso em cima de todas essas análises que nós fazemos, né? Que nós verificamos para que essa corrida vá evoluindo e melhorando. Então, assim, não existe a corrida perfeita, como você diz, a corrida ideal, porque essa busca nunca termina. Nós sempre temos o que melhorar. Eu acho que era isso, Cassião. Queria te agradecer, mas que você deixasse algum recado final para as pessoas que acham que é o terrorismo biomecânico, né? Que nós somos terroristas biomecânicas, ou para aquele usuário, né? Que está pensando em fazer uma avaliação biomecânica ou tem dores constantes, recorrentes, ou a dor pelo esporte cíclico e as ações cíclicas e repetitivas do esporte de endurance, mais especificamente a corrida. Qual o recado final que você deixa aí para esses algozes e para as pessoas que estão pensando em dúvida entre fazer uma avaliação e o que ela pode ajudar depois de tudo isso que a gente falou, meu irmão? Cara, legal. Eu tiro o sarro do termo terrorismo biomecânico porque isso virou, né, qualquer um que fale em melhorar o padrão de corrida, em mudar a biomecânica, já virou terrorista. Mas não é que não exista o terrorismo biomecânico, né? Mas o terrorista biomecânico, ele está mais associado com aquele cara de, meu Deus do céu, você tem uma hérnia de disco, não pode pegar peso, não pode correr, não pode... Isso é um terrorismo e que é prejudicial. Mas você falar, ó, existe um padrão de movimento melhor e dá para mudar, isso de maneira nenhuma é terrorismo, pelo contrário, está apontando um caminho melhor para a pessoa, né? Em nenhum momento você fala, meu Deus, para de correr, assim você vai... aliás, eu já ouvi isso, assim, pô, se você continuar correndo, você vai ter que botar uma prótese no quadril. Isso é terrorismo. Agora, se você falar, desse jeito que você está correndo, você tem uma sobrecarga no quadril, mas tem uma forma de correr melhor, que a gente consegue treinar facilmente, reeducar facilmente, e que vai tirar essa sobrecarga daí. Cadê o terrorismo, né? Quando você está oferecendo uma solução para a pessoa. Então, o terrorismo até existe, mas hoje em dia você falar de mecânica, automaticamente já tem um carimbo na sua testa de terrorista, né, biomecânico, porque como assim mudar o movimento? E aí, até na Care Club, né, lá na USP, o termo que a gente usa é reeducação funcional da corrida. E aí, então, esse termo educação ou reeducação, isso diz muito, porque realmente é uma educação. Se você tem um filho que se comporta mal, você vai deixar ele se comportar mal porque foi um comportamento espontâneo, porque ele nasceu fazendo esse comportamento, ou você vai educar para ele ter melhores comportamentos, né? Essa é a vida, a gente vai moldando comportamentos para ter resultados melhores. E o esporte é a mesma coisa. E é engraçado porque todo esporte você precisa aprender. Ninguém começa jogando basquete sabendo jogar basquete. Então você acha natural aprender a jogar basquete, né? É natural aprender a esquiar, mas correr, né? Todo mundo de criança já simplesmente sai correndo, então a gente acha que não tem como aprender a correr, mas pelo contrário, tem muito o que treinar um melhor padrão de movimento, de corrida, e se você treinar adequadamente, só vai ter benefício, que é menos chance de machucar, mais desempenho. Agora eu pergunto pro corredor, por que não? Então a pergunta não é por que mudar, é por que não mudar, por que não melhorar. Então acho que fica essa mensagem final aí, Sandro. E valeu muito pelo papo.
Realmente, eu acho que a gente tem uma sintonia, uma afinidade grande aí de pensamento e foi um prazer. Cassião, muito obrigado. E para fechar, faz o seu jabá aí, meu irmão. Deixa o seu contato. Você não é muito da rede social, né? Mas tá chegando, mas você é um baita cara. As pessoas que querem fazer avaliação com você também, onde te acham, deixa os seus contatos aí, por favor. Legal. No Instagram é Cássio_Siqueira. Então, não sou muito da rede social, eu tenho uma frequência baixa lá de postagem, mas estou lá. E aí tem o livro, né, Em Busca da Corrida Ideal. Esse livro ele foi feito para o formato digital, então em e-book você acha na Amazon, é a melhor opção, é muito mais barato e a formatação foi feita para o e-book. Mas quem gosta do livro impresso, do livro de papel, aí a melhor opção é comprar direto comigo, porque eu consigo trazer a um preço menor. Então pode me procurar lá no Instagram e a gente combina uma forma de envio. E é isso. Temos cursos de corrida também, tanto para atletas quanto para profissionais. Nas redes sociais tem todas as informações. E valeu pelo espaço aí, Sandro. Obrigado, Cássio. Foi um grande prazer, uma grande alegria ter profissionais como você aqui com a gente, e, acima de tudo, pessoas que eu tenho tanta empatia como você. Eu me apego muito a pessoas e quando de brinde vem um puta profissional como você, eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Muito obrigado, meu irmão. Valeu.